Iniciar a confecção da saia em Barroco Max Color, fio 4 no tear regulado. Vou regular o tear em apenas 2 centímetros, iniciar apenas com 8 pontinhos para mostrar o ponto. Vou iniciar com o ponto meia no como se fosse o meia no tricô, mas no tear, certo? Vou fazer a correntinha para prender os pontos, passando por debaixo de 2 fios, agulha por baixo, fio por cima e fazendo a correntinha para prender, sem laçada para não aumentar. Vou até o início, solto onde eu deixei prendendo e arremato na argolinha. O ponto meia, como que eu faço? É um dos mais simples no tear. Eu inicio no primeiro prego de cima e pulo de baixo, preencho de baixo e pulo de cima, e vou alternando os preguinhos. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Chego no último, eu volto. Retiro de um lado e do outro. Depois eu retiro todos de um lado, sem virar o tear. E depois eu retiro todos do outro lado. Na saia, eu coloquei 50 pregos, isso para um tamanho 42, tá? Então, eu coloquei lá 50 pregos e fiz esse ponto por 15 centímetros. Depois, eu mudei o ponto e comecei a fazer o ponto casinha de abelha ou colmeia, que o pessoal costuma chamar. Como que eu faço esse ponto? Eu costumo demarcar o tear. Então, eu marquei aqui. A primeira carreira desse ponto, eu marco aqui em cima. 1, 2, 3 e 4. E sigo essa primeira demarcação. Depois, eu faço a segunda carreira. 1, 2, 3 e faço alternando essa sequência, para ficar bem mais fácil. Eu marco e vou fazendo uma carreira de cada ponto para fazer o desenho. Então, vamos lá. Primeiro eu faço 1, 2, 3, 4 e vou levando a sequência. Depois, para a volta, ó, faço a volta dessa maneira, preenchendo os que eu pulei. Certo? Retiro. Todos de um lado. E depois de ter retirado todos também do outro lado, eu inicio a segunda carreira do ponto, que é 1, 2, 3, fazendo outro desenho. E depois também fazendo a sequência, preenchendo os preguinhos, fazendo a volta também desta maneira, preenchendo os que eu pulei. Dessa maneira também retiro de um lado e do outro, e depois todos novamente de um lado e do outro, certo? Retirando todos de um lado e do outro, eu fiz na sequência alternando esses pontos por mais 5 centímetros. Fiz uma carreira de ponto vai e volta, só para eu mudar novamente o ponto, ou ponto pérola, que às vezes as pessoas chamam, dessa forma aqui. Retirei de baixo para cima, fiz a volta novamente, sem segredo nenhum. E depois comecei a fazer o ponto de novo fantasia. Como que eu fiz esse ponto fantasia? Eu desenhei no tear setinha para cima e setinha para baixo. E comecei a jogar a laçadinha para cima e já passar a de cima para baixo para prender.
Onde eu tenho a setinha para baixo, jogo a laçadinha para baixo e já passo para prender. E vou fazendo o desenho do ponto, que agora é a parte do ponto mais aberto para fazer a parte mais abertinha da saia. Para cima e para baixo. Opa. E assim eu vou alternando aqui o desenho. Depois de feita essa carreira, eu faço uma carreira de novo do ponto, vai e vem em todos os preguinhos, certo? Onde eu tenho duas laçadinhas, eu passo de baixo para cima, onde eu não tenho, fica aguardando. Eu fico retirando, ó. Onde eu não tenho, aguarda. Eu fazer a volta agora, novamente com ponto vai e vem ou pérola, né? E volto preenchendo todos os preguinhos. Tiro novamente todos de baixo para cima. Depois de retirar tudo, igualar todos os pontos, nós vamos fazer por mais 25 centímetros essa parte da saia. Isso eu cheguei a 50 centímetros de saia, que gosto de uma saia mais curta, mas vocês podem estar aumentando as carreiras e fazendo ela um pouco mais comprida, tá? Isso de uma altura mais ou menos até o joelho. Agora, aqui, o que a gente pode estar fazendo aqui? Você pode estar também completando com um biquinho de crochê se você achar um pouco mais curta, mas aqui com 50, 60 centímetros de saia também fica legal, né? Agora, aqui para retirar do tear, como que a gente faz? Eu passo toda a laçadinha de cima para baixo e de baixo para cima. Vou deixar todas as laçadas que estão em cima, eu vou passando para baixo. Vão ficar todas dessa forma aqui, todas pro lado de baixo. E para retirar do tear, eu ponho na agulha, pego a próxima e vou passando uma dentro da outra, até chegar na primeira laçadinha, onde eu corto o fio e arremato nessa argolinha. Certo? Aqui eu tenho uma amostrinha da saia para vocês verem como faz a costura. Então, ela ficou ponto meio, ponto fantasia na parte de baixo. Com as duas partes, eu uno dessa maneira, como se fosse um sanduíche na lateral. E começo a costura invisível aqui, ó, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Eu passo dentro do pontinho de um lado e dentro do pontinho do outro lado, ó, bem retinho, porque a costura fica perfeita. Aqui eu já estou encerrando a costura, terminei.